Olá, tudo bem? Aqui é a professora Cáritas, do Colégio CPMG Pastor José Antero Ribeiro. Estou novamente aqui com vocês, alunos do 8º ano, para que a gente juntos possamos estar fazendo as correções das atividades propostas em matemática aplicada referente ao conteúdo de circunferência e círculo. Então, vamos começar? Então, vamos na questão número 1. A questão número 1 diz o seguinte: na figura ao lado, o mostrador do relógio lembra um círculo e o seu contorno uma circunferência. Sabe-se que a medida do diâmetro desse relógio é 40 centímetros. Então, primeiro eu quero determinar a medida do raio desse relógio. Primeiro, vamos lembrar aqui o que vem a ser diâmetro. Então, diâmetro é o segmento, esse segmento de reta, que une dois pontos a extremidades diferentes aqui na circunferência. Por exemplo, aqui eu tenho o ponto A e ele passa pelo centro da circunferência, tá? Até a outra extremidade da circunferência. Então, esse é o diâmetro. E aqui está me dizendo que esse diâmetro ele mede 40 centímetros. E raio? Raio, ele parte aqui do centro até a extremidade da circunferência, até essa linha da circunferência, tá? Então, ele acaba sendo o quê? A metade do meu diâmetro. Então, se é a metade do meu diâmetro, qual que é a metade de 40? 20. Então, o raio é igual a 20 centímetros. Agora, identifique duas cordas na figura. O que vem a ser a corda? A corda também é a união de duas extremidades, da reta aqui dentro da circunferência, ao outro lado da circunferência. Então, aqui a gente tem aqui uma corda, ó, A até o B e o C até o D. A corda, gente, e o diâmetro, o diâmetro, na verdade, ele é a maior corda que tem aqui em uma circunferência, tá? Então, nesse relógio, a gente tem aqui duas retas unindo pontos de uma extremidade à outra na circunferência, que são cordas. Então, eu tenho o segmento AB, uma corda, o segmento CD, outra corda. Na letra C, pediu para identificar um diâmetro na figura. Como a gente já viu, o diâmetro é aquele segmento que passa pelo centro da circunferência, unindo dois pontos, em extremidades distintas. No caso aqui, o segmento AB é um diâmetro dessa figura. Então, resposta para a letra C, AB. Letra D, identifique um segmento que corresponde ao raio. Como a gente já disse, o raio ele parte do centro até a extremidade aqui da circunferência. Então, temos aqui raio OA, OE, OB, mas como aqui me pediu somente um, eu coloquei um deles, que é o OE, mas qualquer um desses está correto, tá bom? Quem colocou diferente, colocou OA, o OB, também está correto. Questão número 2. Em uma circunferência, a medida do diâmetro é 1,44 metros. Quanto mede o raio dessa circunferência? Se o diâmetro é o segmento que parte de um lado da circunferência, passando pelo centro até o outro lado da circunferência, e eu quero o raio, e eu sei que o raio é a metade do diâmetro, qual que é a metade de 1,44? Então, vamos dividir 1,44 dividido por 2, raio 0,72 metros. Continuando aí, então, com a correção, número 3. Complete com uma palavra correspondente, tornando a sentença verdadeira. É o segmento que une o centro a qualquer ponto da circunferência. A gente acabou de falar, falei várias vezes ali, que o raio é o segmento que une o centro a qualquer ponto da circunferência. P. Em uma circunferência, podemos traçar infinitos diâmetros ou raios. Todos eles são congruentes, tá? Olha aqui na figura. Aqui eu posso traçar esse diâmetro do ponto BC, ponto CH, DI. Então, eu posso traçar vários diâmetros. E também posso traçar vários raios partindo aqui do centro, ó. Vamos supor que aqui chame O. OB, OC, OD, OE. Então, partindo do centro, posso traçar vários raios. Ou também posso estar traçando vários diâmetros. E todos eles são o quê? Congruentes, têm mesma medida. C.
Duas circunferências são quando os raios têm a mesma medida. Se duas circunferências têm raios iguais, congruentes, tá? Eles têm a mesma medida. Então, duas circunferências são congruentes quando os raios têm a mesma medida. A maior corda da circunferência é o diâmetro. Também falei isso, né? Que a maior corda da circunferência é o diâmetro, que é aquela que passa pelo centro da circunferência. Em uma circunferência, a medida do raio é 3,75 centímetros. Quanto mede o diâmetro dessa circunferência? Ó, se o raio é 3,75, o diâmetro é 2 vezes essa medida. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, que é igual a 2 vezes 3,75, que é igual a 7,5 centímetros. Calcule o comprimento de uma circunferência, agora partindo para a questão número 5, de raio 10 centímetros. Para calcular o comprimento de uma circunferência, gente, vamos fazer aqui uma pausa para a gente estar relembrando o que vem a ser o comprimento de uma circunferência. Eu coloquei aqui uma circunferência feita com um cordãozinho e eu quero medir o comprimento dela. Tem como eu medir essa circunferência com a régua? Não, né? Por quê? Porque a medida da circunferência é a medida dessa linha. Mas e se eu abrir essa linha? Se eu abrir o meu círculo, tem como eu medir ela com a régua? Sim, tem. E quanto mediria o comprimento dessa circunferência? Se eu fosse medir aqui com a régua, 28 centímetros de comprimento. Mas então, como eu vou medir o comprimento de uma circunferência se quando ela está desenhada no papel, eu não consigo desenhar, abrir ela, né, para estar medindo com a régua? Existe aí uma formulazinha, que é 2π vezes o raio, para medir o comprimento de uma circunferência, onde essa letrinha π vale 3,14, tá? Então, se eu quero calcular o comprimento de uma circunferência de raio 10, eu vou substituir aqui os valores. Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes o π, vale 3,14, vezes o meu raio 10. O comprimento vai ser igual a 2, vamos colocar 2 vezes 10, 20 vezes 3,14. E 20 vezes 3,14, comprimento vai ser igual. 20 vezes 3,14, 62,8 centímetros. Então, essa seria a minha questão número 5. Vamos agora para número 6. Uma roda gigante tem 8 metros de raio. Quanto percorrerá uma pessoa na roda gigante em 6 voltas? Lembrando que a roda gigante ela tem a forma circular, e se a pessoa vai dar 6 voltas, eu tenho que saber então o comprimento da medida da circunferência dessa roda gigante. Então, para medir a circunferência dessa roda gigante, eu vou colocar a circunferência igual a 2 vezes o π vezes o raio da roda gigante. Tá, o raio da roda gigante é de 8 metros. Então, circunferência vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 8. Comprimento vai ser igual a 2 vezes 8, 16 vezes 3,14. Comprimento vai ser igual a 16 vezes 3,14, 50,24 metros, né? Então, essa é a circunferência. Só que eu quero saber quanto percorrerá uma pessoa na roda gigante em 6 voltas. Então, vou pegar esse valor e multiplicar por 6. 50,24 vezes 6, 301,44 metros. É o que essa pessoa vai dar, o comprimento que ela vai percorrer nessa roda gigante. 301,44 metros. Vamos, então, agora para outras questões, que agora a gente vai falar sobre a área, né? A área do círculo, que a gente já estudou em outras
aulas presenciais, que área é igual a π vezes r ao quadrado, né? Π vale 3,14 e r é o raio. Primeira questão diz o seguinte: Laura, ela cultiva flores em um canteiro de formato de círculo, cujo diâmetro é de 16 metros. Qual a área ocupada por esse canteiro? Então, vamos fazer a conta juntos. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Mas me disse que o diâmetro é de 16 metros. Se o diâmetro é 16, o raio vale a metade. Metade de 16, 8. Então, a área é igual a letrinha π, eu sei que vale 3,14 vezes 8 elevado ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes, o que é 8 ao quadrado? 8 vezes 8, que é igual a 64. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes 64, 200,96 metros quadrados. Então, essa é a resposta para a minha questão número 1, né? Laura, ela ocupa uma área de 296 metros quadrados para o canteiro de flores dela. Agora, eu quero saber na questão número 2, qual é a metade da área do círculo cujo diâmetro mede 45 metros. Quero somente a metade, tá? Mas primeiro eu tenho que calcular a área desse círculo. E a área é o quê? A área é igual a π vezes raio ao quadrado. A área é igual a letrinha π vale 3,14. Se o diâmetro é de 45 metros, a metade de 45 é 22,5. E esse 22,5 está elevado ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes 22,5 ao quadrado é 22,5 vezes 22,5. Então, é ele vezes ele mesmo duas vezes, tá? E 22,5 vezes 22,5, 506,25. A área é igual a 3,14 vezes 506,25. 1.589,62. Essa é a área circular de diâmetro 45 metros. Só que eu quero a metade dessa área. Então, eu pego esse valor e divido por 2. Então, 1.589,62 dividido por 2, que vamos encontrar 794,81, tá? Como a nossa unidade de medida aqui está em metros, 794,81 metros quadrados é a metade dessa área, ok? Vamos então agora para a última questão, questão número 3, né? Planeja-se construir uma piscina circular com uma ilha no meio, também circular, sabendo que o raio da ilha possui 30 metros e que o raio da piscina possui 50 metros. Qual é a área da superfície da piscina? Eu quero saber somente a medida dessa área azul, tá? Então, eu vou ter que tirar a área que corresponde à ilha. Então, aqui, vamos imaginar aqui, ó, observando aqui, eu tenho dois círculos. Eu tenho um círculo maior e um círculo menor, certo? A área menor aqui, que representa a ilha, que é o círculo menor, tem raio 30. E todo o círculo maior, ele tem raio 50 metros. Então, a gente vai calcular duas áreas de figuras aqui, tá? A gente vai calcular a área do círculo maior e a área do círculo menor. Por quê? Porque eu quero somente a área do círculo que corresponde aqui, ó, à superfície da piscina. Eu tenho que retirar esse miolinho, e esse miolinho aqui é quem? A área da ilha. A gente vai calcular ela para poder retirá-la depois. Então, vamos calcular primeiro a área do círculo maior. A área do círculo maior é o quê?
π vezes raio ao quadrado. Então, a área vai ser igual. Π vale 3,14. O raio da figura maior, ela vale 50. E esse 50 elevado ao quadrado. A área vai ser igual. 3,14 vezes. O que é 50 ao quadrado? 50 vezes 50. E 50 vezes 50, 2.500. Então, a área vai ser igual. 3,14 vezes 2.500. 7.850 metros quadrados. Então, essa aqui é a área maior, tá? Do círculo. Vamos fazer, então, agora a área menor. A área menor vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. A área vai ser igual, π vale 3,14 vezes o raio. O raio da figura menor vale 30. Então, vamos colocar aqui, 30 elevado ao quadrado. A área vai ser igual, 3,14 vezes 30 ao quadrado. O que é 30 ao quadrado? 30 vezes 30, que é igual a quanto? 900. Então, vamos pôr aqui 900. A área da figura menor vai ser 3,14 vezes 900, 2.826 metros quadrados. Calculei as duas áreas, só que eu quero somente a área da superfície azul aqui, que é a superfície da piscina. Então, vamos retirar essa parte que corresponde à ilha, tá? Que é essa partezinha branca. Então, 7.850 menos 2.826. Vai sobrar aqui de área 10 menos 6, 4. Foi 1, ficou valendo 4 menos 2, 2. 8 menos 8, 0. 7 menos 2, 5. 5 metros quadrados corresponde à superfície, né, da piscina. 5.024 metros quadrados. E chegou aqui ao fim, né, mais uma aula de matemática aplicada. Espero que tenha sido uma aula produtiva, que vocês realmente tenham conseguido realizar todas as atividades. E até a nossa próxima aula.